Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. No nosso vídeo de hoje, a gente vai entender se de fato estudar cada vez mais sobre investimentos. Vamos entender se isso tem a capacidade de fazer de fato você enriquecer, tá? O nosso vídeo de hoje tem muita motivação. Numa conversa que eu tive um tempo atrás com uma colega, que ela falava para mim o quanto ela estava gostando de investir em determinada classe de ativo, e ao mesmo tempo ela demonstrava conhecimento sobre aquilo, e ao mesmo tempo ela me falou sobre um desejo de comprar um imóvel financiado. Eu comecei a perceber que se as pessoas sabem investir, mas não conhecem a estrutura do seu patrimônio, ela pode colocar tudo a perder. Então, exatamente, conhecer a estrutura do seu patrimônio, conhecer os riscos e cuidados que você tem que ter na gestão desse patrimônio e entender, ter metas de crescimento e aonde que isso pode te levar, é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Então, se esse conteúdo faz sentido, já peço que você compartilha, envie para amigos, familiares, pessoas que querem, de fato, crescer seu patrimônio, e já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, vamos lá, vem pro vídeo. Meus amigos, hoje a gente vai entender mais ou menos o que você deveria ter muito claro sobre a estrutura do seu patrimônio, tá? Quais são os próximos passos, quais são os caminhos, quais são os riscos e ponto de atenção que você tem que ter no momento de definir para onde que você vai destinar o seu capital, o seu tão suado dinheiro, tá bom? Então eu vou fazer uma simulação mais ou menos. Você tem que pausar o vídeo, pega um papel, pega uma planilha, você precisa montar a partir de agora, tá? O seu patrimônio, quanto que você tem de riqueza, tá? Então vem comigo que a gente vai fazer uma simulação aqui. Vem cá, pessoal. Vamos imaginar, tá? Que esse aqui é a estrutura, que é o patrimônio de uma pessoa, de uma família. Vamos imaginar, então, eu vou colocar números aleatórios, tá? Vamos imaginar que essa pessoa, que essa família aqui, tem um salário mensal de 10 mil reais, tem um carro de aproximadamente 60 mil reais, ela tem uma casa que vale em torno de 500 mil reais. Além disso, ela tem aqui investimentos também, ela já tem alguns investimentos aqui de 80 mil reais. Ela não tem imóveis, então perceba que essa casa é a casa onde ela mora, e imóveis, estou falando, são imóveis para alugar, uma possível fazenda, então são outros imóveis diferentes da casa onde ela mora. E eu deixei separado aqui os dois, tá bom? E ela também não tem nenhum tipo de negócios, tá? Do lado de cá, que é o lado do passivo, então essa parte aqui é a parte dos nossos ativos, tá? Eu tô falando aqui do ponto de vista da contabilidade, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou passar para agora para a parte dos passivos. O que que ela vai ter aqui? Então, digamos que essa pessoa tem uma despesa mês de mais ou menos aqui 8.500, tá? Você percebe que ela não gasta tudo que ela ganha. Hoje, se a gente pegar o cartão de crédito dela, cheque especial, então digamos que ela não tem hoje, não está usando, não está devendo, mas pegar as faturas vincendas da pessoa aqui, ela vai ter mais ou menos 12.500 de fatura. Além disso, empréstimos e consórcio ela não tem. O financiamento, por exemplo, desse imóvel aqui, ela tem um saldo devedor aqui de 120 mil reais. Então, esse aqui é o passivo, tá? Então, pessoal, a diferença entre os ativos que ela tem e o passivo vai totalizar aqui o patrimônio líquido dessa pessoa, tá? Então vamos fazer a conta aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Então 10 mais 60, 70, com 500, 570, mais 80, 650. Então o total de ativos dessa pessoa aqui é 650. Quando a gente soma aqui os passivos, 8.500, 21, com 120, 141. Então que vai dar um total de 141. Essa soma aqui vai dar 141, total dos passivos. Então, a diferença entre 650 e 141, então ela vai ter aqui um patrimônio líquido de 509 mil reais. Então, o que é 509 mil reais? É a diferença entre os ativos que ela tem, eu enumerei vários aqui, menos os passivos, os compromissos e as responsabilidades que ela tem. Então, perceba que essa pessoa aqui tem um patrimônio líquido hoje de mais de R$500 mil. Então, pensa, pessoal, o seguinte, que há quanto tempo que essa pessoa trabalha, há quanto tempo que essa pessoa ela já está próxima de se aposentar ou não, começou agora. Então, a gente pode, inclusive, pegar esse valor aqui, ó, e dividir pela quantidade de anos que a pessoa trabalha. A gente começa a perceber, então, no ano eu consegui mais ou menos juntar tanto de patrimônio.
Então a gente começa a brincar com esses números, tá bom? Então é importante você parar o vídeo, pausa o vídeo agora e começa a rascunhar, fazer o seu patrimônio líquido aí. Quanto de riqueza que você tem, tá? E a gente vai para as próximas etapas aqui. Eu quero chamar a atenção de alguns pontos de atenção, alguns pontos de cuidado, quando a gente fala em pensar no nosso patrimônio. Perceba que eu não estou falando de investimento. Investimento é um ativo, tá? Dentro da minha estrutura, do meu balanço patrimonial, da minha riqueza, tá bom? Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos de cuidado quando a gente tem isso muito claro, o que a gente precisa fazer, tá bom? Então vem comigo aqui. Então nós montamos ali o nosso balanço patrimonial, então você hoje sabe a quantidade de riqueza, quanto de patrimônio que você conseguiu conquistar ao longo da vida, mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos importantes dentro da sua estrutura financeira. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é a questão do fluxo de caixa. O que eu estou falando de fluxo de caixa, pessoal? É exatamente a diferença entre as suas receitas menos as suas despesas. Então, perceba, pessoal, que essa diferença aqui, é isso aqui que eu utilizo para quê? Para aumentar, para fomentar o meu patrimônio líquido. Então, o quanto que é importante a gente ter um fluxo de caixa positivo, tá? Então, por mais que algum mês você fique ali no negativo, é importante que dentro de um cenário de 6 meses, de 3 meses, você esteja no azul. Por quê? Porque isso vai assegurar que a gente está conseguindo aqui, ó, cada vez mais acrescentar recurso dentro do seu patrimônio. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter de atenção. Um segundo ponto, pessoal, é a questão de liquidez, tá? Vamos imaginar uma pessoa que tem um patrimônio, que tem ali uma casa boa, uma casa grande, tá? Vamos imaginar que essa pessoa tem investimentos, então, por exemplo, ela gosta muito de investir em CDBs de bancos, tá? Em títulos ali de renda fixa, só que ela tem o hábito de colocar para vencimento mais longo. Então ela tem um patrimônio que é a casa, ela tem patrimônio financeiro que está ali, né, investido no mercado financeiro, só que ela não tem liquidez. Então, amigos, é muito importante que você saiba dimensionar essa questão de liquidez. É muito importante que nós tenhamos caixa, tá? Isso aqui eu costumo falar muito com os nossos clientes aqui. Caixa, a gente fala que é o rei, tá? Então, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, quem tem dinheiro disponível, esse dinheiro dele vale muito. Então é muito importante você entender essa questão da liquidez, tá? Então a gente tem que montar essa estrutura, mas eu sempre tenho que ter caixa. É importante que você entenda isso. Um outro ponto de atenção que eu quero chamar a sua atenção aqui são os riscos que nós estamos correndo, tá? O que eu percebo, pessoal? Tem pessoas que começam a investir, por exemplo, no mercado financeiro, e ele tende a achar que, entendo muito sobre o mercado de ações, vou investir no mercado de ações. Quando você percebe que aquela pessoa tem 70%, 80% do patrimônio financeiro alocado naquela classe de ativos. Tá? É importante que você entenda que você tem que avaliar a sua capacidade de tomar risco e a sua disposição de tomar risco. Você não pode tomar um risco que, se você se der mal, você quebre, você volte para a estaca zero. Então, se você tem 20 anos, está começando a vida agora, provavelmente você consegue se reerguer. Agora, se você tem 40, 50, 60, você já tem que pesar se de fato você pode colocar todo o seu patrimônio ali em risco. Vamos imaginar uma pessoa que tem um patrimônio de R$1 milhão, só que esse R$1 milhão está dentro de um negócio de família. Imagina se aquele negócio vem a quebrar. Essa pessoa vai para o zero novamente. Então a gente tem que avaliar sempre os riscos que eu estou tomando dentro daquela minha estrutura do meu patrimônio. Se um ativo da sua classe é o mercado financeiro, um percentual disso, por quê? Porque eu não estou colocando todo o meu patrimônio em risco. Então, avaliar a questão do risco é super importante, tá bom? E é importante também que você tome algum risco, pessoal. Por quê? Porque a capacidade que a gente tem de alavancar o nosso patrimônio é quando a gente sabe alocar bem o nosso patrimônio em algumas classes de ativo, em alguns tipos de investimento, para fazer o nosso patrimônio crescer. O que eu tenho que tomar cuidado é que esses riscos não podem expor o meu patrimônio à ruína, de forma que eu preciso voltar lá atrás para o 0 a 0. Então, esse ponto é super importante. Um outro ponto que a gente não pode negligenciar nunca chama leão, meus amigos, a inflação, tá? Então, perceba que aqui a gente falou da questão de fluxo de caixa. Qual que é a importância de fluxo de caixa? Manter a minha capacidade de comprar. Então, a inflação é exatamente o oposto, tá? É um efeito que ela vai diminuindo a minha capacidade de consumir. Ela vai encarecendo os produtos de forma geral, tá? Então você provavelmente conhece os efeitos da inflação, se você faz mercado, se você compra passagem aérea, se você gosta de sair para um restaurante,
ali no final de semana, você sabe o que é a inflação, você está sentindo no seu bolso o peso da inflação. Então é importante nós nos atentarmos que o nosso patrimônio tem que sempre estar ali sendo corrigido pela inflação e estar sempre no positivo. É importante que nós consideremos isso também. E um último ponto que eu quero trazer para vocês, pessoal, é a gente ter uma meta de crescimento desse patrimônio. Então, como a gente falou, aquela pessoa ali atrás tinha um patrimônio, né, aqui a gente trouxe de dados de 509 mil. Quanto que esse patrimônio vai crescer ao ano? Qual que é a meta de crescimento desse patrimônio acima da inflação anualmente? Isso tem que estar muito claro para nós. Então perceba que enriquecer, criar patrimônio, né, a gente ter uma vida financeira muito melhor, depende de nós estarmos de forma intencional, de forma estratégica, pensando formas de desenvolver cada vez mais o nosso patrimônio, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que seria o resultado, quando a gente tem metas de crescimento, se isso acontecer ao longo do tempo, vem cá para a gente ver mais ou menos quanto seria esse patrimônio aqui no médio e longo prazo. Vem comigo. Então eu vou trazer o exemplo daquela pessoa, dessa família que a gente exemplificou, que tem um patrimônio de mais ou menos 509 mil reais, tá? Então é importante a gente entender que o que cresce desse patrimônio é o que ele está superando a inflação, tá? Então vamos imaginar que a gente teve uma inflação em um ano de 5% e o meu patrimônio cresceu 10%, aqui mais ou menos o meu patrimônio cresceu apenas 5%, porque 5% foi de inflação. Tá? Então a gente tem que entender bem esse efeito e quando a gente começa a medir isso, semestre a semestre, ano a ano, né, para a gente ter essa clareza, tá bom? Fernando, de quanto em quanto tempo eu meço o meu patrimônio? Eu te sugiro que faça pelo menos 2 vezes ao ano, tá? Então, de repente, eu, Fernando, sempre gosto de fazer no final de dezembro e no final de junho, tá? E eu sempre tenho uma meta de crescimento. Ah, eu estou crescendo, não estou conseguindo, o que eu faço? Por que será que eu não consegui chegar nessa meta esse semestre? Então é importante que você tenha isso muito claro, né, para você aí, tá bom? Então vamos imaginar, pessoal, digamos que uma pessoa tem um patrimônio de 509 mil, se esse patrimônio crescer numa média de 5% ao ano acima da inflação, eu estou dizendo que mais ou menos em 15 anos essa pessoa vai ter um patrimônio de mais ou menos 1.050.000, algo próximo a isso. Tá? Mas se essa pessoa for um pouco mais estratégica, um pouco mais intencional e desenvolvendo boas alternativas de investimento, né, de crescimento, de como que ele pode ganhar sempre mais, e ele conseguir desenvolver o patrimônio dele 10% acima da inflação, eu estou dizendo que essa pessoa vai ter um patrimônio de mais ou menos 2 milhões e 100. Pessoal, é exatamente, né, o dobro, percebe? Então, no dobro de uma taxa de juros, de uma taxa de rentabilidade desse capital, eu consegui dobrar, né, o meu patrimônio, tá? Agora eu vou, ao invés de dobrar de novo, vou colocar só 50% a mais. Agora, se eu colocar 50% a mais de crescimento, ou seja, de eficiência no crescimento desse patrimônio aqui, eu vou falar que eu vou chegar a algo em torno de 4 milhões e 100. Então, percebe exatamente isso aqui é o efeito do juro composto, tá? Se nós colocarmos 20, 30 anos aqui, essa curva, ela começaria a fazer dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque o crescimento dela é exponencial. Tá? Então, meus amigos, pelo menos 5% a mais no crescimento do seu patrimônio anualmente você precisa ter. Tá? E o mais interessante, não é difícil. Quando você começa a mensurar isso, pessoal, você vai ver que no começo, eu acredito que alguma coisa em torno de 10 a 12% acima da inflação, você vai começar a fazer isso de forma muito simples, muito fácil. Comece a planejar, comece a organizar que você vai conseguir fazer isso. Quando seu patrimônio começa a crescer, você vai começar a perceber que, ou seja, você começa a perder um pouco da eficiência desse crescimento. Por quê? Porque o patrimônio começa a crescer, parte do que você guardava, esse valor já passa a ser um pouco menor em termos de valor dentro desse montante que está crescendo. Então, se você não desenvolver estratégias para começar a ganhar mais, né, e colocar mais dinheiro dentro do seu patrimônio, de fato, você vai começar a comprometer o crescimento desse patrimônio. Mas eu faço uma provocação para que você comece a fazer isso agora, tá bom? Então nós estamos agora começando o mês de agosto. Comece a fazer agora. Quanto que é o seu patrimônio agora? Quantos patrimônios você vai ter em dezembro? Quantos você vai ter em julho do ano que vem? Então é importante que a gente tenha muito claro essa meta de crescimento, tá bom? Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Olha aqui, ó. A gente está falando que a gente vai crescer 5% acima da inflação. Nós vamos crescer 10% acima da inflação. 15% acima da inflação, e é óbvio que crescer 15% acima da inflação faz o nosso patrimônio, de fato, dar uma grande alavancada. Mas sejamos estratégicos e sejamos racionais.
Vamos voltar lá naquela primeira tela que eu quero fazer uma provocação. Vem comigo. Eu não sei se alguém percebeu, mas quando eu passei por essa tela aqui, tinha duas informações que eu não falei nada. E foi de propósito, tá bom? Então, assim, o que eu tô querendo saber é o seguinte, pessoal. Olha, eu montei meu patrimônio, você montou o seu patrimônio. Se você não fez, para o vídeo, pausa agora o vídeo aí e comece a fazer, tá? Quanto vale a sua casa, quanto vale o seu carro. E eu tô falando, pessoal, valores para vender. Não é o valor que você quer. A sua casa vale o que alguém está disposto a pagar. Não é quanto você acha que sua casa vale. Então seja muito realista com isso, porque você vai ter um orçamento muito mais realista, tá bom? Mas vamos avaliar o seguinte, pessoal. O que é ativo e passivo? Aqui nessa primeira coluna eu coloquei que elenquei do ponto de vista da contabilidade os ativos e de cá eu elenquei o lado dos passivos. Mas quando a gente fala de educação financeira, a gente tem um conceito também de ativo e passivo, no sentido de que ativo é tudo que põe dinheiro no nosso bolso. Ativo é tudo que põe dinheiro no nosso bolso, tá? E passivo é tudo que tira dinheiro do nosso bolso, tá? Então, exatamente, é bem fácil. Vou dar um exemplo para ficar bem claro isso aqui. Vamos imaginar, o que é um passivo, pessoal, mesmo nessa coluna de carro? Vamos imaginar o nosso carro. Consegue perceber que seu carro é 60 mil. O seu carro só tá despesa. Seu carro não põe dinheiro no seu bolso. Se o seu carro é mais caro, você vai gastar normalmente mais com imposto, mais com seguro, mais com manutenção. Então perceba que nosso carro, ele somente tira dinheiro do nosso bolso. O mesmo raciocínio vale para nossa casa. Só que a diferença é que enquanto o carro, com o passar do tempo, ele vai sempre depreciando, normalmente o nosso imóvel vai acompanhar a inflação, tá? Então às vezes você fala, Fernando, mas meu imóvel cresceu muito mais do que a inflação. Opa lá, cuidado. Se você pegar um cenário de, às vezes, uns 10 anos, pode ser que o seu imóvel não tenha crescido tanto, tá? Tanto acima da inflação. É óbvio que vários imóveis crescem, mas é importante que a gente tenha que, na média, no geral, os imóveis, se a gente pegar uma janela de uns 10 anos, o resultado vai ser algo parecido à inflação. Então, vamos desenvolver o raciocínio aqui, pessoal. Olha aqui. Se a gente quer que o nosso patrimônio cresça 5, 10, 15% acima da inflação, vem desenvolver um raciocínio comigo aqui, tá? O salário, então a gente espera que esse salário aumente, né? O nosso carro, ele vai aumentar com o passar do tempo ou ele vai diminuir? Se a gente considerar também o efeito da inflação, então claramente ele vai diminuir, concorda? A nossa casa, pelo que a gente acabou de falar, ela vai manter mais ou menos aqui, né, o nosso poder em relação à inflação. Então, com o passar do tempo, essa casa vai se valorizando, tá? Ela vai se reajustando mais ou menos na mesma medida da inflação. Os nossos investimentos, eles tendem a crescer um pouco mais. Os nossos imóveis, com essa estratégia de locação, sabendo comprar, comprando a preço barato, tá? Fazendo melhorias para vender. Então, a gente tem várias estratégias quando a gente pensa em ter uma carteira imobiliária, tá? Para o nosso patrimônio. A gente também espera que ele cresça, tá bom? E os nossos negócios também, a gente tem uma expectativa ali de ele crescer, tá? Então, perceba que se eu quero que o meu patrimônio cresça com o passar do tempo, e eu tenho dentro da minha estrutura aqui um peso muito relevante no meu carro e na minha casa, percebe que eu começo a perder eficiência no crescimento do meu patrimônio. Então o que a gente tem que ter muito claro? Eu preciso, dentro do meu patrimônio, focar, a maior parte do meu patrimônio tem que estar em ativos. Então você tem que considerar que a maior parte do seu patrimônio teria que estar aqui, aqui e aqui. Por quê? Porque aqui que está maior potencial de crescimento, né, de eficiência de crescimento desse meu patrimônio. Consegue perceber, pessoal? Então, de fato, se a gente entende isso, mesmo que eu não seja um exímio investidor, que eu não entenda de bolsa, de mercado internacional, não precisa. Se eu sei ganhar dinheiro no negócio que eu desenvolvo, se eu sou um empresário, se eu sou um profissional autônomo, né? Se eu sou um empreendedor e sei ganhar dinheiro com isso, eu tenho que focar nisso. Muitas vezes eu vejo as redes sociais assim, querendo nos levar no sentido de falar, olha, você vai ganhar dinheiro investindo bem, você vai ficar rico investindo bem. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tá? Então você precisa entender que a maior capacidade que tem do seu patrimônio crescer é você ganhar sempre mais. E você conseguir guardar boa parte do que você ganha, e a maior parte disso que você ganha, você vai destinar para os seus investimentos, para estratégia de imóveis, né, seja rural, seja urbano, comercial, residencial. Essa estratégia você vai desenvolver
e em negócio. Então, se você começa a desenvolver o patrimônio fortemente aqui nesses três ativos, de fato, você vai conseguir seu patrimônio crescer 10, 15, 20, 30% ao ano, tá bom? Meus amigos, se você já tinha visto alguma coisa dessa forma, você hoje consegue ver o seu patrimônio dessa forma, você tem uma meta clara de crescimento do seu patrimônio para os próximos anos? Deixa nos comentários que eu vou ter maior satisfação em ouvi-lo, em respondê-lo aqui, tá? Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, eu peço que você compartilhe, envie para amigos, familiares. Vamos levar, de fato, esse conhecimento para a maior quantidade de pessoas possível, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!